Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Allcast, o podcast onde tudo se conecta. Você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube, com imagens também, ou ouvindo a gente pelo Spotify. Eu sou Cristiano Caporici, seu host nessa jornada, e seguindo o nosso formato de receber empresários, especialistas, acadêmicos e executivos para falarmos dos temas que são indispensáveis para o nosso futuro, hoje a gente vai abordar tecnologia e segurança. Para isso, eu tenho aqui na minha frente um convidado mais do que especial. Bom, vou até olhar aqui para não errar, porque é a autoridade. Ex-investigador do GOI, o Grupo de Operações Especiais do Estado de São Paulo, e atual diretor de gerenciamento de riscos da Angiolira. Toma um café comigo aqui, Paulo Seuani. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu agradeço, Cristiano, pelo convite, agradeço aí os ouvintes, que espero que eles gostem do nosso bate-papo e estou à disposição a que você precisar, o que você quiser saber. Olha, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, porque o tema habita um pouco do nosso imaginário, todo mundo tem um pouco de curiosidade sobre como é lidar com segurança, como é trabalhar com gerenciamento de riscos, como se faz isso num país como o Brasil. E a gente vai falar muito disso aqui, Paulo, mas para a gente começar, você é um cara de currículo invejável. Você tem uma carreira irretocável na polícia, aqui no estado de São Paulo, com esse foco nas operações especiais, que já tem ali um elemento a mais. Você tem experiência em multinacionais, em gerenciamento de riscos, né? Multinacionais do porte da Samsung. Hoje você também gerencia riscos na Angiolira e você é e foi por muitos anos professor. Sim. Então a minha primeira pergunta é: o que te desafia mais? Lidar com segurança ou uma sala de aula cheia de alunos? Olha, você já começou com uma boa pergunta, né? Todas elas são um desafio. O desafio de transferir para o aluno o conhecimento, eu acho que é uma coisa fantástica, né? Embora não tenha risco nisso, né? Só você não se decepcionar se você não conseguir transmitir aquilo que você pensa ou aquilo que você sabe, né? Transmitir conhecimento para mim é fantástico. O gerenciamento de risco, ele é desafiador porque você trabalha com uma condição, você tem um cenário, você tenta conhecer seu inimigo, mas muitas e muitas vezes a gente não vai travar nenhum embate com esse inimigo diretamente. Já na polícia, principalmente em operações especiais, a gente se insere nesse contexto, né? Nós também não conhecemos o nosso inimigo, muitas vezes, em muitas operações, mas por muitas vezes, a gente se defronta com ele. Então, se eu for comparar os desafios, eu acho que o desafio maior hoje é ser policial numa metrópole como São Paulo, com certeza. Eu posso imaginar o tamanho do desafio envolvido. E você, advogado de formação, como chegou na segurança pública? Foi um caminho natural? Você tinha esse desejo? Aconteceu no meio do caminho? Como é que o Paulo chegou na segurança pública? O Paulo começou a carreira no momento de alistamento militar, né? Eu me alistei, como eu tinha os pré-requisitos para fazer o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, eu acabei sendo orientado a me esforçar para passar no concurso. Eu passei no concurso de oficiais da reserva, fiz o CPOR em 1985, né? Sou da turma de 85. E aí eu dei continuidade na carreira. Eu saí aspirante, depois eu fui a segundo tenente, eu fui a primeiro tenente. E na época, no Exército, eu fazia parte de uma comissão chamada Comissão de Seleção, que selecionava os recrutas para o ano seguinte, né? E ali a gente tem contato com várias instituições. E numa desses contatos, eu conheci um pouco mais a polícia, conheci um investigador de polícia que começou a me contar e eu acabei me encantando com isso, pedi autorização para o comando, prestei o concurso. E aí, quando eu dei baixa do Exército, automaticamente eu já estava aprovado no concurso da polícia e comecei a minha nova carreira. Foi aí que de verdade eu comecei a trabalhar com segurança pública, porque as Forças Armadas têm um objetivo um pouco diferente disso, né? E tem muito propósito envolvido nessa escolha? Eu não posso dizer que é propósito. Isso começou a surgir desde o momento que eu
comecei a lidar com essa emoção, com essa adrenalina, mas obviamente que se você não tem um propósito, você não consegue cumprir a missão e você não consegue ficar tanto tempo dedicado a uma atividade que é pouco conhecida hoje na sociedade, né? Nós trabalhamos e nós vivemos numa área muito escura da sociedade, muito cruel. Então, se você não tiver propósito, se você não tiver foco, se você não tiver resiliência, você vai cair por diversas formas e de diversas maneiras, né? Eu te perguntei no começo sobre o que era mais desafiador entre tudo aquilo que você fez enquanto carreira. Sim. Quando a gente olha para a carreira da segurança pública, quando a gente olha para a sua vida pregressa, ou antes de você estar aqui no gerenciamento de risco, qual que foi o seu momento mais desafiador? Cristiano, foram só de operações especiais, foram 25 anos, né? Poderia me trazer uns 700 momentos desafiadores. Poderia, mas são alguns casos são um pouco mais marcantes, né? Como o caso, por exemplo, de Isabela Nardoni, que é um caso que todo mundo, o Brasil inteiro conheceu, né? Trabalhar num caso como aquele, fazer a reconstituição daquelas ações, né? Isso é muito chocante para nós enquanto seres humanos, né? Você tem filhos? Tenho 2. Sendo pai e lidando com uma situação dessa, por mais que você tente separar as coisas, é impossível. É impossível. O ser humano está presente. É impossível você ver a que ponto chega o ser humano, a que ele se submete a fazer. São coisas inexplicáveis, né? Que você precisa tratar no dia a dia, como se fosse um despacho do seu trabalho normal, né? Então, uma ocorrência dessa acaba pesando para a gente numa análise, né, da carreira como um todo. Todo dia é uma operação diferente, mas as operações de controle de uma carceragem rebelada também era uma coisa muito complicada, porque você tem que entrar num ambiente confinado, né? Os presos que estavam subordinados à administração da Polícia Civil, você tem que entrar num ambiente confinado, são detentos, né? São criminosos, portanto são fora da lei, como a gente costuma falar, rebelados com o propósito de fugir, né? Com a violência já estampada nos seus currículos. Você entrar e dominar um ambiente como esse é muito difícil, né? Quando a comunicação e a negociação esgota, que você precisa usar da força tática para entrar, aí também são situações bem complicadas, né? Que são marcantes para nós, para quem é operador, é bem marcante da gente reviver. Eu tenho vários e vários casos de resgate, por exemplo, de refém, que pode até ser um refém, um detento, mas para nós era um refém, entende? Era uma pessoa que precisava ser resgatada daquela situação. E cada cena dessa você poderia não ter voltado, entende? Uhum. Então, assim, são ocorrências como essa que nos marcam muito, 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 né? Tem uma cena, por exemplo, que é uma coisa completamente diferente como essa. A minha equipe estava passando pela Avenida Paulista, num lugar bem comum, e o trânsito andou e um carro ficou parado. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, mas por que esse carro parou? Tinha uma mulher na condução do carro. Eu desembarquei, estava na pista contrária, desembarquei, fui na direção do volante e a senhora estava em pânico, com crianças atrás, plena Avenida Paulista, todo mundo buzinando, querendo atropelar, aquele troço todo, ela estava na pista da esquerda. Aí eu peguei, pedi para ela abrir o vidro, me identifiquei, estava uniformizado, claro, a viatura do lado de lá. E ela pegou e falou, olha, eu não sei o que aconteceu, tal, as crianças chorando, daquele caos. Então o meu colega deu a volta com a viatura para tentar se aproximar e ficar na mão certa. Nós paramos o trânsito, eu peguei as crianças no colo, eram 3, eram pequenas, peguei ela no colo, atravessamos a Paulista, pus na calçada com segurança, depois colocamos o carro de lá. Uma coisa corriqueira, uma bobeira que mas qualquer marcante. Um faz. Mas marcante por quê? Porque as meninas estavam com roupa de balé, né? E passado alguns meses, 2 ou 3 meses, a minha filha dançava e ela tinha uma apresentação que caiu justamente no dia do meu plantão. Então, no final do plantão, acabou o plantão, eu fui direto para ver a apresentação da minha filha e terminou a apresentação, você fica esperando no hall para eles saírem assim, e de repente quem saiu da apresentação? A menina. Não pode ser. A menina. E ela veio correndo e ela me abraçou
e me beijou. Te reconheceu. Ela me reconheceu daquela crise. situação, me abraçou e me beijou. Quem estava olhando não entendeu nada, né? Então, o que foi legal para mim, foi marcante, que para aquela menina, a polícia foi um ponto de apoio, um ponto de ajuda, o que é bem diferente na sociedade hoje, né? A gente tem uma visão deturpada, mas para ela, eu fiz a diferença, ou a polícia fez a diferença na vida dela naquele momento. E ficou gravado, porque eu jamais esperaria que aquela menina fosse sair. Tô falando de uma garota de 10 anos. Pois é, eu vou te contar uma coisa. Tem um guia aqui na minha mão, né? A gente usa uma ficha. E a minha próxima pergunta, minha próxima abordagem seria: qual que foi o momento mais gratificante? E sem querer, é tudo tão conectado que você me traz esse exemplo singelo, simples do dia a dia, mas que te marcou e há quantos anos isso deve ter acontecido. Então, muito legal ouvir essa história e ver esse outro lado, essa imagem que, como você disse, às vezes as pessoas não percebem em relação à autoridade de segurança. Muito legal, Paulo. E, Paulo, em que momento você sai dessa jornada e chega, conhece, vivencia e começa a sua carreira no gerenciamento de riscos, especialmente no gerenciamento voltado para logística, transporte de cargas? Terminando a carreira na polícia, né, com a idade ainda em condições da gente poder trabalhar, você vai adquirindo um conhecimento, uma experiência. E eu também, como dei aula há 10 anos, né, tinha muito contato com empresas, com alunos e tal. Então eu me enveredei a trabalhar com gerenciamento de risco, porque eu achei que era uma coisa que estava dentro da minha propriedade, né, pessoal. E aí comecei a desenvolver essa atividade, né? Como eu detinha... O problema no gerenciamento de risco é você identificar o cenário, tentar identificar padrões para combater. Você sabe que roubam carga, mas como? Quando? Onde? Por quê? Leva para onde? Então, são muitas perguntas que a gente não tem as respostas. Como eu estava habituado a seguir esses passos, então muitas respostas para mim eram mais claras. Então, eu tentei juntar esse conhecimento, né? E o nosso desafio hoje é identificar um padrão de ataque para criar condições de reagir contra eles, né? Então, hoje o combate não está frente a frente, não é o nosso propósito, não é o propósito de gerenciamento de risco. Nosso propósito é evitar que ele aconteça, né? Prevenção. Então, foi nesse sentido que, nesse rumo da carreira, que já estava com tempo para aposentar, que eu comecei ainda tinha filhos para criar e vida para seguir, né? Foi por aí que eu comecei a trabalhar com gerenciamento de risco. Tem muita inteligência envolvida no gerenciamento de risco? É tudo inteligência. É tudo inteligência. É tudo inteligência, né? Tem um estrategista chinês da era de 500 a.C., Sun Tzu, obviamente você conhece, né? Escreveu, é dado a ele a autoria da obra Arte da Guerra, né? E ele dizia o seguinte: se você não conhecer o seu inimigo, você não vai conseguir ganhar a batalha, né? Conheça a ti e a seu inimigo que você vai ganhar todas as batalhas. Então essa é a grande dificuldade. Como pensa o criminoso? Como ele age? Como ele trabalha? Como é que ele opera? Como é que o bandido ataca o caminhão certo? Era aquele que saiu naquele dia que tinha o maior valor, que tinha a carga mais valiosa, ou que estava na rota mais vulnerável. Como é que o criminoso sabia disso? É informação. Não tudo gera em torno da informação. De novo, os dados. Então, qual que é o nosso objetivo? Tentar identificar esse padrão para combater. Mas é obviamente que a inteligência, ela precisa estar considerada nesse teatro de operações para você poder tomar uma atitude. Você querer fazer o gerenciamento de risco sem inteligência, você está fadado a correr atrás dos dados que te roubaram. Então você vai estar sempre planilhando os sinistros que você teve. Você não consegue pensar à frente, né? E o criminoso, quando ele age, ele deixa uma assinatura digital. Esse é um desafio também, que a gente costuma chamar de modus operandi. É a maneira pelo qual ele age. Então, mesmo que eu não saiba o nome, a identidade desse bandido ou dessa quadrilha, ela age de uma determinada forma que eu consigo identificar que é aquela quadrilha, e aí sim eu consigo tomar ações
para evitar aquilo. Enquanto a segurança pública está fazendo a parte dela e muito bem feita, né? É um desafio gigantesco, a gente pode falar disso também. Sim. Mas, então, a inteligência é crucial para o sucesso do gerenciamento de risco. No Brasil continental, a gente tem uma série de Brasis, né? Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul e depois a gente olha para o Amazonas, quando a gente olha para o Rio Grande do Norte e para o Paraná, ou que você olha na horizontal, né? Quando você olha para Minas Gerais e Goiás, são diversos Brasis. É fácil fazer gerenciamento de risco num país deste tamanho, com tantas particularidades e que cada macro-região é basicamente um planeta? É muito difícil, né? Existe um estudo na Inglaterra, no Reino Unido, que ele compara os países do mundo e ele dá um grau de risco, né? Ele faz uma lista lá dos 10 piores países do mundo para se transportar carga. O Brasil é o 6º colocado. Então, o 6º pior do mundo? O 6º pior país do mundo para se transportar carga. No meio desses 190 e tantos países do mundo? Exatamente. A gente está comparado com Síria, com Afeganistão, com Iêmen. Países historicamente em guerra. Em guerra, com Sudão do Sul, né? Então, assim, é muito difícil transportar carga no Brasil. E olha que interessante, Cristiano. Dentro do Brasil, essa assinatura digital, esse modus operandi e a maneira de você se defender também é diferente. O que vale para São Paulo, que hoje é o carro-chefe da mancha criminal, né? Metade dos roubos de carga praticamente estão em São Paulo. São Paulo, o estado de São Paulo concentra esse índice. 49% hoje, né? Então, assim, se você tomar uma decisão ou uma atitude preventiva para São Paulo, talvez ela não funcione no Nordeste, né? Equipamentos que funcionam no Nordeste, os bandidos paulistas já superaram esse desafio e já conseguem passar por cima dele, entende? Então, além de ser um país, o 6º pior do mundo, dentro do Brasil, nós temos várias outras regiões que também precisam ser tratadas diferente. E aí vem a inteligência para você saber que nível que está esse bandido, como ele atua, para você dar um remédio diferente. Não adianta você dar remédio para dor de cabeça se a tua dor é de estômago, entende? Entendo. E quando você fala nessa variação das regiões, há também cargas preferidas? Há eletrônico, alimento? Tem algum tipo de carga que hoje tem maior incidência, ou regionalmente ou nacionalmente? Tem. Hoje, alimentos, a carga de alimentos é a carga mais roubada no Brasil. Todo tipo de alimento ou especialmente a cerveja? Não. alimentos, Mas a cerveja tem uma característica diferente. Mas por que o alimento? Porque todo mundo come todo dia. Então ela é fácil de se passar. Ela também, como inteligência, a gente precisa entender, né? Os criminosos, eles se homiziam em comunidades, né? Para eles poderem estabelecerem o local de fortaleza deles, né? Então, o que eles fazem? Eles usam do alimento também para poder dar aos moradores como forma de compra de um silêncio. Você sabe que tem nem sempre o alimento é comercializado, não, é utilizado. Isso. De alguma forma. Hoje é o produto mais roubado no Brasil, é a carga de alimento, né? E a gente vem seguido de alguns outros, como cigarro, combustível, né? Aí você vê, por exemplo, a indústria de eletrônico, que atuou fortemente na prevenção, e aí essa carga, como fica um pouco mais difícil de roubar, ela tem rastreabilidade, ela vai mudando. Na pandemia, por exemplo, uma carga que não era tão roubada, que era autopeças, né? Uhum. Como as fábricas pararam de produzir veículos, os carros usados tiveram um aumento de mercado, obviamente começaram a ser mais usados, valer mais e quebrar mais. O que subiu nesse ranking? As peças que você usa na revisão, na manutenção. Exatamente. Então é uma coisa dinâmica. O crime é um movimento dinâmico. Se você não tiver antenado, se você não tiver informação, se você não tiver muito ligado no que... É como a economia. Se você não tiver muito ligado, você vai ser passado para trás.
E uma parte desse estar muito ligado envolve também aqueles momentos do ano específicos em que há uma maior incidência, seja tão debatida atualmente, né, nas saidinhas, nos feriados ou em períodos festivos. Há momentos do ano em que o alerta, né, em que a bandeira vermelha, a red flag, sobe mais? Sim. Historicamente, a gente tem alguns momentos no ano que o comércio ele fica aquecido. Então, Dia das Mães é um período complicado. E depois a gente vem para setembro, até a primeira quinzena de dezembro, é o pico, né, do comércio, é onde o roubo de carga aumenta consideravelmente, porque as empresas estão se preparando para final de ano, Black Friday, então a movimentação de mercadorias aumenta muito e o roubo de carga acompanha essa demanda. Ele é bem alinhado ao calendário do comércio. O calendário exatamente. do comércio sobe, consequentemente o calendário da criminalidade se movimenta, se atualiza. Exatamente. As saídas temporárias, elas têm um reflexo um pouco diferente, mais na população, Entendi. no roubo do transeunte, no roubo de carro, no roubo de veículo, né? Agora, o ataque a caminhões de carga, ele é uma coisa um pouquinho mais específica. Não que o criminoso que esteja de saída temporária não possa participar. Claro que pode. Mas essa saída temporária, ela pode afetar outras particularidades do crime. Entendi. E como que hoje, na Angeolira, onde você atualmente dirige o gerenciamento de riscos, como é que a gente tem taxa de sinistralidade? Como é que você tem essas métricas? Você observa hoje se isso se movimenta, se isso sobe, se isso desce nos últimos anos? Sim. Por quê? Porque, como eu disse que o crime é vivo, né? Nós precisamos de números para medir se as nossas ações estão trazendo as consequências que a gente quer, os frutos que a gente quer. Então, sim, a gente tem. Hoje, eu vou falar de 2024 já, nem vou falar do ano passado, tá? De 2024, por exemplo, a Angeolira conseguiu recuperar 100% dos caminhões. Aí pode ser o conjunto, cavalo e carreta, ou só o caminhão inteiro. 100%? 100% Totalidade dos caminhões roubados. Todos os caminhões que foram roubados sob o nosso gerenciamento foram 100% recuperados, né? Nós estamos em 83%, o nosso índice, estou falando de janeiro e fevereiro, porque março não acabou. Estou falando de 83% de recuperação da carga. A carga em algum momento foi roubada, nós perdemos a posse dessa carga e nós tomamos a posse dela novamente em instantes depois, em 83% dos casos. E o mais legal para você entender dessa inteligência e da aplicação, do uso da inteligência, da expertise, do know-how, do software, 65% dos ataques que nós tivemos, quer dizer, de 100% dos ataques que nós tivemos, 65% nós conseguimos reprimir só com a ação da central. Evitar, exatamente. Evitar que o bandido tomasse posse da carga. Então, 65% dos ataques a gente conseguiu evitar já no primeiro escalão com a nossa central de monitoramento. Ou seja, com prevenção, inteligência, tecnologia, conexão e a atuação dirigida hoje por você, mas com um time que suponho eu que talvez seja o maior da empresa, a cada 10 tentativas, mais de 6 tentativas de roubos de carga, entre, evidentemente, a carteira de clientes da Angeolira, foram prevenidos. Sim, exatamente. E hoje, na carteira de clientes da Angeolira, há empresas gigantes, multinacionais, dos mais variados portes e segmentos. E riscos. E riscos, porque são variados também. Exatamente. Eu costumo olhar a empresa pelo risco que ela transporta, né? Então, nós temos 2.700.000 quilômetros de estrada e 85% disso não é pavimentado no Brasil, né? Então, quando eu trafego com uma carga dessa por uma estrada que não é pavimentada, eu diminuo a velocidade. Né? Se eu diminuo a velocidade, eu estou mais propício a ser emboscado e ser atacado. Então, assim, eu costumo olhar pelo tipo de produto. O que o bandido quer mais? Então, aí a gente vai ver, eu estou trabalhando com alimento, eu já sei que ele vai ser atacado, né? Eu estou trabalhando com eletroeletrônico, eu estou trabalhando com combustível, eu estou trabalhando com cigarro. Então, assim, aqueles produtos que mais chamam a atenção, eles requerem um cuidado diferente,
porque a gente sabe que tem mais criminoso querendo aquele produto em detrimento de outro. Não, a atenção diferente que eu quero dizer é entendendo como as quadrilhas atacam, como é que eu vou me preparar para isso, né? Então, assim, uma quadrilha que rouba tecido, ela leva esse tecido para onde? Né? Por que rouba mais? Todo mundo se veste. Exato. Por que rouba mais comida do que tecido? Porque você come todo dia e consome. Roupa você repete. Então, essas informações são importantes para a gente tratar diferentemente. Eu estou numa área, num estado, por exemplo, que eu tenho uma segurança pública um pouco mais sucateado, ou atravessando um determinado problema de afirmação. É óbvio que se eu passar por lá, eu vou ter características mais apropriadas para ser atacado. Entende? O arcabouço que envolve o gerenciamento de riscos conta com tantas e tantas variáveis, e a segurança pública é uma delas. E aí eu queria te fazer uma pergunta: como você visualiza que a gente melhoraria a condição de segurança hoje nas estradas e a condição de segurança hoje para o transporte e a logística no Brasil? Bom, aí desafiador, né? Falando em muitos desafios. Eu até respirei, né? Porque, claro, como eu te falei, 2.700.000 quilômetros de estrada, mas eu entendo que é uma sucessão de ações que a gente já poderia estar melhor, né? Se você for analisar o que o governo federal gastou de infraestrutura desde 1965 para cá, só vem caindo o investimento em infraestrutura. Só que o país está crescendo, né? Então hoje eu pegaria o mapa do Brasil e analisaria onde que eu sou mais roubado, e eu posso falar para você aqui que é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Minas Gerais, é Bahia, vem se destacando negativamente, Paraná, né? Então, o que eu faria? Hoje eu tenho uma condução de uma estrada que ela é concessionada, ela está dada para alguma empresa para tomar conta, eu tenho estradas federais que ainda não são. Então, eu zelaria não só pela condição de rodagem, né? Mas, por exemplo, eu não tenho um ponto hoje adequado que eu possa parar esse motorista à noite, né? E ele possa descansar com segurança. Então, tem algumas coisas, ao meu ver, que são um pouco hipócritas, né? Eu tenho uma regra que eu obrigo o motorista a descansar depois de tantas horas, porque tem a jornada e tem a regra dele como motorista no ser humano. Mas eu, do outro lado, eu não dou condição dele parar num lugar adequado, com segurança, que ele possa deixar o caminhão dele, tomar o banho dele, dormir em paz, que ele possa ser atacado. Então é muito difícil ter lugares segregados. Geralmente quando você junta esses motoristas, essas cargas, junto com essa movimentação, vem todo o que vem de ruim na sociedade também. Aí temos o tráfico de drogas, temos a prostituição. Então as coisas ruins vão sendo atraídas. Então nós precisaríamos ter polos para a parada dos veículos, que se pudesse fazer em segurança. Que o pernoite é uma área crítica. Sim. Se você for analisar quando é que os bandidos atacam, geralmente estão próximos do pernoite. O motorista precisa descer daquele casulo de segurança com um sensor aqui e ali para ir no banheiro. E quando ele abre a porta e desce o degrau, ele é abordado. E não só isso também, como nós temos muito recurso tecnológico hoje, nós temos câmera dentro do caminhão, por que essas estradas não são melhor cobertas por imagens de CFTV, por radares inteligentes que captam as placas dos bandidos, que você consiga reconstituir depois de um ataque para onde esse caminhão foi, por onde ele passou. Então, assim, não tem. Então, procurar um carro depois que ele foi roubado, um caminhão, mesmo que ele seja grande, o Brasil é imenso, para onde esse cara foi? Então, eu acredito que precisaria de mais polícia nas estradas. Hoje, se você viajar de carro, você vê que é raro você ver uma viatura parada. Então, o reforço do policiamento, pontos de parada ao longo dos principais trechos e uma cobertura de segurança eletrônica, né, com radares e imagens que pudesse fornecer tudo o que aconteceu pós-evento criminoso. Conversando com o Paulo fica fácil de entender por que ele é professor e por que todos os alunos
elogiam tanto o Paulo, porque estar aqui com ele é uma aula. O tempo passou voando. Eu tenho certeza que, assim como eu vou marcar outros cafés com você, vai ter muita gente querendo aprender a fazer gerenciamento de riscos com você, seu repertório, seu conteúdo e a generosidade em dividir essas informações conosco com um linguajar que todo mundo entende, porque às vezes o gerenciamento de riscos, a segurança, tem os seus próprios jargões. Então, obrigado por ter sido generoso de dividir com todos nós aqui, ouvintes ou espectadores, para quem está conosco no YouTube, todo o seu conhecimento. Paulo, muito, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço você pelo convite, Cristiano, agradeço o Márcio pela confiança, agradeço a Angel Lira, né, pela oportunidade de mostrar o meu trabalho, mas eu não poderia jamais deixar de agradecer minha equipe, né, principalmente lá de Chapecó. Então o Diavão, o Gilson e o Everton, que são parceiros que fazem, são pilares que me apoiam para que a gente possa ter o sucesso que a gente vem tendo no gerenciamento de risco. Então eu agradeço a todos eles e agradeço os ouvintes, né, por estar dando um pouco do tempo deles para a gente dividir o nosso conhecimento. Muito bom, então obrigado, Paulo, obrigado a todo o time de gerenciamento de riscos da Angel Lira, os nomes citados aqui pelo Paulo e todo o restante da equipe. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O Allcast é um oferecimento da Angel Lira. A Angel Lira é uma referência em tecnologia para gerenciamento de riscos, para gestão logística e faz isso de maneira inteligente. Então, no QR Code que a gente deixa aqui na sua tela, quem nos acompanha pelo Spotify, é só digitar angellira.com, sem BR, angellira.com. Você encontra lá não apenas as soluções inteligentes da Angel Lira, mas também os contatos da equipe de gerenciamento de riscos. Pode marcar um café com o Paulo e com todo o pessoal para conhecer ainda mais. Agradeço você por nos acompanhar. Siga acompanhando o Allcast, temos muitos outros episódios ainda pela frente nessa temporada. Valeu e até a próxima.